Tudo aconteceu quando eu tinha uns 3 aninhos de idade. Minha mãe estava programando pra gente ir no dentista naquele dia. E ela estava se arrumando as coisas de casa, fazendo almoço pra gente poder ir. E ela deixou eu brincar, né? Deixou eu brincar dentro de casa. Só que meu pai, ele trabalhava, ele tinha carro, tinha algumas coisas no terreno. E ele deixava essas coisas parado. Tinha um carro parado no terreno, e era uma Brasília. E eu gostava muito de brincar nessa Brasília, era como se fosse meu parquinho, né? E eu entrei no carro, tranquei e fiquei brincando lá dentro naquele dia. Só que meu pai, ele era fumante, ele fumava, então tinha umas caixas de fósforo, às vezes ele deixava cigarro e tal. E naquele dia tinha uma caixa de fósforo dentro do carro. Então eu peguei a caixa de fósforo e fui imitar o jeito dele de fumar. Então eu coloquei uma caixinha de fósforo na boca, peguei e acendi a caixinha de fósforo. E no que eu acendi, eu sei que incendiou o banco onde que eu tava, ele começou a pegar fogo. Automaticamente eu tentei fugir do fogo, saí daquele lugar, fui pro outro banco, fui pro banco do lado. O fogo começou a aumentar, incendiar. E eu fui para trás e tentar me esconder. Eu fiquei lá atrás e a única coisa que eu conseguia fazer era tentar me esconder, tentar ficar o mais longe possível do carro. E isso foi durante 15, 20 minutos que eu fiquei dentro do carro pegando fogo. Até que uma hora que minha mãe pensou, né, e foi me buscar e viu o carro parado lá, a Brasília estava parada, cheio de fumaça preta, o carro estava totalmente incendiado, né, todo de fumaça. Ela tentou olhar lá para dentro e me viu lá dentro pegando fogo. Ela começou a gritar, berrar para todo mundo, berrar para os vizinhos, para a família, até que minha tia veio correndo, tentar fazer alguma coisa, tentar salvar. A minha mãe tentou pegar pegou um bloco, quebrou a parte da frente e ela tentou tirar eu, só que ela não conseguiu de primeira. A minha tia, com mais coragem, mais desse temor, enfiou o braço lá dentro mesmo, até ela se queimou um pouco os braços e ela conseguiu me tirar lá de dentro. Naquele momento ali, ela tirou eu de lá e como se fosse uma pele de porco assada, sabe? Pingando gordura, pingando fuligem. A roupa já tava pegando fogo, então eles arrancaram a roupa, tentaram me salvar ali, tentar apagar o fogo, mas a pele já tava queimada. Então as minhas mãos, elas estavam sangrando, ensanguentadas, e quando eles tiraram, ia a pele junto com a roupa. Mas tinha que tirar, porque tava pegando fogo naquele momento, né? E a dor foi tão grande que eu consegui sair conversando com as pessoas, falando com a minha mãe, mas era nítido, aquele cheiro de carne queimada, de carne de fuligem mesmo, de coisa assim. Colocaram dentro do carro e já levaram pro médico. Mas como eu fiquei muito tempo dentro do carro, meu pulmão estava cheio de fumaça. Eles tiveram que tirar essa fumaça do pulmão. Então colocaram em aparelhos, né? Tive parada cardíaca, tiveram que reviver aquele momento. Então eu cheguei realmente a morrer. Meu coração parou, tiveram que reviver, tiveram que fazer toda essa extração, tirar toda a fumaça do meu pulmão, sair de pelota, sabe? Eu vomitava fumaça mesmo, coisa preta, assim, sair do meu corpo. Foram mais de 130 cirurgias, dos 3 anos até os 20 anos. No começo foi muito mais, assim, foi bem, no começo assim, eu fiz 30, 40 cirurgias, assim, no primeiro ano. De cirurgia de tirar a pele, fazer procedimento de corte, tirar coisas queimadas, e depois enxerto. O enxerto não dá certo, tem que tirar toda a pele novamente, fazer lavagem, colocar de novo a pele. Então, vários procedimentos. Eu perdi meu nariz, perdi minha boca fechou, meu cabelo perdi, minhas mãos ficaram totalmente presas, assim, sem ter a separação, a pele, ela deformou toda, sabe? Os médicos são sensacionais, eram artistas, então eu fiz vários procedimentos, mas a minha pele, ela conseguiu ter um formato de rosto, que eu perdi todo o formato de rosto. Você olhava assim, de longe, você não conseguia perceber que era um ser humano. E no início foi muito difícil, eu não queria ir para a escola mais, sabe? Eu não queria sair de casa. No primeiro ano, as crianças literalmente batiam em mim. Então eles pegavam caneta e esquentavam na mesa e me furavam, me queimavam.
Eles não... Era sempre piada, era medo de olhar pra mim e ficar com medo, sabe? As criancinhas do meu lado e sentir medo, não querer ficar perto de mim, porque eu realmente estava muito transformado. E aquilo foi muito confuso pra mim, porque eu queria estar perto deles, queria fazer, e eu não percebia, sabe? Tipo, não entendia tanto por que isso acontecia, mas isso acontecia e era natural às vezes para eles. Eu tive essa percepção um pouco depois, quando eu realmente comecei a entender que eu era diferente. A primeira grande memória, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos, que eu estava na rodoviária, e um senhor passou do meu lado e me chamou de Sexta-feira 13. Eu acho que foi a primeira vez que eu percebi que eu realmente era diferente, e era diferente ao ponto de alguém querer me afetar, ou querer fazer alguma coisa, ou querer falar alguma coisa. Eu não sentia raiva, eu sentia que eu, às vezes, merecia, porque eu era muito feio, sabe? Tipo, pra mim aquilo era muito ruim, muito difícil de passar, mas talvez eu merecia. Eu cresci meio que à parte, tipo, de lado, sabe? Aquele coitado, aquele doente. Então, a minha depressão, ela sempre foi aumentando por causa disso. Porque eu tinha esses pensamentos intrusivos de que eu não tinha merecimento, e tudo me levava a acreditar que isso era verdade. Tanto a minha família, quanto as pessoas fora, onde na própria igreja também, tudo me fazia crer que eu não merecia nada. Então eu não conseguia sair de casa porque eu achava que não merecia conversar com as pessoas, eu achava que não merecia nem comer, eu emagreci pra caramba, eu não saía do quarto. Então foi um momento muito profundo mesmo, a depressão, de eu não aceitava literalmente porque aquilo tinha que ter acontecido comigo. Eu não conseguia aceitar porque eu tinha que passar por aqueles problemas. E eu me culpava demais sobre isso. Então eu me culpava de não conseguir fazer as coisas, culpava pela minha imagem, culpava por tudo que tinha para culpar. Meus primeiros suicídios, tentativas de suicídios, foi pela sensação de culpa, de que eu não era capaz e que eu era horrível, péssimo, e eu era um monstro de verdade. Chega um momento que eu percebi que eu vou me internar, eu vou sair de casa e pedir para minha mãe me internar. Foi assim, era a última vez, e eu falei para minha mãe, é a última vez que eu vou tentar. Se eu não conseguir mais, se eu não conseguir mudar a minha vida, se eu não conseguir ver uma saída, porque eu não vi na igreja, eu não vi em lugar nenhum, sabe, saída. Se eu não ver saída desse momento, eu nunca mais vou tentar e vou desistir de tudo, de tudo. Então eu entendi ali, lá dentro do hospital psiquiátrico, que eu tinha uma saída, e eu precisava encontrar essa saída, e essa saída estava em mim, estava no meu cérebro, eu precisava curar isso. Aí ali eu comecei a ajudar as pessoas, conversava com as pessoas, e eu parecia tipo meio que psicólogo, ficava conversando sobre os problemas delas, aí eu contava a minha história, elas ficavam, oh, poxa, diferente e tal. E aquilo, havia mudanças entre eu e elas, conversas, e aquilo acabou me ajudando, sabe, a ter uma mudança de percepção. Porque eu vi ali dentro que não importava os problemas que eu tinha gente talvez pior. Tinha senhorzinhos ali que tava há 20 anos lá dentro, então tava bem pior do que eu. E tava lá feliz, sorrindo, mais do que eu, que não tava tão ruim quanto ele. Quando eu saí de lá, eu sabia o método, sabe? O método é você encontrar a felicidade independente do onde você esteja. Só que eu não conseguia ter essa capacidade, porque eu sempre estive no fundo do poço. Então, eu procurei um tratamento, um psicólogo, um psiquiatra que me desse um tratamento que me curasse, que não só me fizesse manter vivo, porque eu não queria só estar vivo, eu queria viver realmente, sabe? Então, com a ajuda dele, eu fui tomando os remédios certos, na hora certa, e fazendo esse tratamento, eu fui conseguindo ter uma base no meu cérebro para tentar achar essa felicidade. Eu ainda estava naquele caminho meio para melhorar, aceitar a minha autoestima, mas eu ainda não tinha encontrado algo tão que fosse o meu rumo, a minha estrada. E esse amigo me chamou para trabalhar nesse dia. E nesse dia teve muitos balões. Eu acho que tive uns 50, 60 balões, e na nossa empresa teve 7 balões decolando. E aquele dia foi extraordinário, foi maravilhoso. Eu acho que, igual a qualquer pessoa,
beleza do balão é extraordinária. As pessoas olham e vê a beleza e sente aquele prazer por ver o balão. Só que não só a beleza, mas a liberdade que o balão dá. Porque eu sempre vivi nessa questão assim de ser preso, às vezes pela religião, preso pelo medo, preso pelas minhas dores. E o balão trouxe tudo ao contrário, sabe? Uma liberdade que não tem como explicar. O começo foi bem difícil. Alguns pilotos, parceiros nossos, teve comentários bem ruins, falando que ninguém ia querer voar comigo por eu ter essas sequelas. Teve gente que deu a ideia de eu usar uma máscara para voar, para as pessoas não verem a minha queimadura. Isso, assim, de começo doeu, mas como eu tô trilhando, eu trilho esse autoconhecimento, eu não deixei isso florescer no meu coração. O fogo, ele acabou com a minha vida. Foi o marco trágico de toda a minha história. E o balão com fogo foi um marco bom, o ápice da minha história. Então, isso para mim foi a certeza que eu realmente estava feliz, sabe? Não foi, eu quero percorrer porque aquilo é felicidade, não. Aquilo foi a demonstração de que eu era feliz. Eu amo o balão, adoro. Mas se não existir balão, eu também vou ser feliz. Porque é isso que é a minha aceitação, a minha procura da felicidade. Indiferente de onde eu esteja, do que eu tenho, não importa. Até se eu não tiver coisas que eu realmente amo, não importa. Porque minha felicidade não depende das coisas externas, apenas de como eu vejo o externo. Então eu adoro o balão, eu amo o balão, mas ele só foi a explicação de que realmente estava feliz. E hoje eu sou feliz. Eu conheci ele pelo Facebook, ele me enviou convite, aí eu fui visitar o perfil dele para olhar. Aí eu olhando o perfil dele, eu vi que ele gostava de escrever poema, poesia, e eu gostava disso também, que eu gostava de escrever. Aí eu adicionei ele, aí ele me mandou mensagem, a gente começou a conversar, ele me mandou um poema. Aí queria mandar um poema, eu comecei a conversar com ele mais e mais, e foi evoluindo. A gente teve uma amizade por um tempo, ela acabou gostando muito de mim e ela pediu eu em namoro, que foi um marco ainda mais na minha trajetória. E a gente acabou se apaixonando. Quando a gente foi se ver a primeira vez, foi no aeroporto. Eu tava muito nervosa. Aí, quando eu vi ele a primeira vez, foi uma sensação, assim, muito boa. Foi bem diferente, Eu até quase desmaiei de felicidade. A gente chegou, se abraçou, deu um beijo, ficou feliz, a gente quase chorou. Aí a gente foi andar na praça, conversar, depois a gente foi pra casa, ele foi conhecer minha família, apresentei ele. E foi assim. Eu fui conhecer ela, peguei o avião, fui conhecer, me apaixonei por ela e falei que 40 dias depois eu ia buscar ela pra casar. Aí vim pra cá e voltei 40 dias depois pra casar com ela. O que mais me chama a atenção nele é por ele ser forte, porque eu me inspiro muito nele. Um dos ápices foi um dia eu ver no espelho e falar, cara, eu tô legal, tô bonito, sabe? Então eu acabei me aceitando de uma tal forma e melhorando minha autoestima de tal forma que eu consegui me enxergar bonito. E olha que eu fiquei a minha infância inteira, a adolescência inteira me achando um monstro, não feio, um monstro que eu não conseguia, eu passava meses sem olhar no espelho porque eu não conseguia me olhar no espelho. E hoje, pra mim é tranquilo, eu me acho às vezes bonito, gosto do meu cabelo, gosto do meu jeito, mesmo que eu não seja. E falar que eu não sou não é uma depressão, é simplesmente falar que tem pessoas que olham pra mim e me acham feio. Então, mesmo que eu não seja pra essas pessoas, isso não me importa, porque hoje eu tô me gostando. Então, a aceitação é isso, é se olhar, é olhar pro externo de uma maneira diferente do que ela realmente ou é, ou que você olhava.